Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos falar sobre aceleração escalar média. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo. E badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo novo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, nós vimos a velocidade média como sendo a variação do espaço num determinado tempo. Nós temos, por exemplo, um carro parado no semáforo e esse semáforo abre. Este carro começa o movimento, ele tem uma velocidade de 10 km por hora em 1 segundo, 20 km por hora em 2 segundos, 30 km por hora em 3 segundos e assim sucessivamente. Esse carro ele tem um aumento de velocidade, ele está aumentando a sua velocidade. Então, como a gente tem a variação da posição no tempo, nós temos também a variação da velocidade no tempo. Essa variação vai ser definida como aceleração média. Então, a aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo. Abrindo ΔV, nós temos que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial e ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Substituindo ΔV e ΔT na equação da aceleração média, nós temos que a aceleração média é a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Pessoal, assim como a velocidade tem um sinal, a aceleração também vai ter um sinal. Ela pode ser positiva ou negativa. No Sistema Internacional de Unidades, nós temos a seguinte unidade de aceleração. A aceleração média nós vimos que é ΔV sobre ΔT. Usando aqui as unidades de medida, então a unidade de aceleração média vai ser igual a unidade de ΔV sobre a unidade de ΔT. A unidade de ΔV vai ser metros por segundo, que é a unidade de velocidade, e a unidade de ΔT vai ser segundos, que é a unidade de tempo. Daí, substituindo essas unidades na equação da unidade da aceleração média, nós temos que a unidade de aceleração vai ser metros por segundo sobre segundo. Aqui a gente tem uma fração de 3 andares. Como que a gente pode resolver? Isso mesmo, aluno esperto. Quando a gente tem uma fração de 3 andares, a gente conserva a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Daí nós temos que a unidade de aceleração média vai ser metros por segundo vezes 1 sobre segundo. Aqui eu conservei a primeira, que foi metro por segundo, e multipliquei pelo inverso da segunda, que é 1 sobre segundo. Multiplicando metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado, daí a unidade de medida de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Você já deve conhecer essa unidade de medida. Na situação de queda livre, a gente usa uma aceleração especial, que é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente usar a aceleração da gravidade, nós temos o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas como nós temos velocidade instantânea, nós também teremos aceleração instantânea. O que vai ser aceleração instantânea? Quando você começa a observar, por exemplo, o movimento de um carro, você nota que o velocímetro ele não sobe de forma uniforme. Ele sobe oscilando. Isso quer dizer que a aceleração ela não é constante. Aqui a gente vai considerar uma aceleração constante. Mas a gente sabe que não é isso que acontece no dia a dia. Então a aceleração é a aceleração em um instante de tempo t. Então, matematicamente, a gente define a aceleração instantânea como sendo o limite da aceleração média com ΔT tendendo a zero. Mas a expressão da aceleração média, nós vimos que é ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração instantânea vai ser igual ao limite de ΔV sobre ΔT com ΔT tendendo a zero. Ou seja, a gente está pegando uma variação de tempo muito pequena, a gente está pegando uma aceleração específica. Então, a gente define a aceleração instantânea, que é a aceleração naquele instante de tempo, como sendo o limite de ΔV sobre ΔT com ΔT tendendo a zero. Nós classificamos o movimento como movimento progressivo e movimento retrógrado. Aqui a gente vai ter uma classificação também. A nossa classificação aqui pode ser de um movimento acelerado ou de um movimento retardado. Vamos ver as classificações. Nós temos um movimento acelerado da seguinte forma. Pessoal, não pensem que o movimento acelerado é aquele movimento no qual a aceleração é maior que zero.
A aceleração que pode ser maior que zero? Sim, mas não se prenda a isso, pois nem sempre ela vai ser maior que zero. Então tomem cuidado. Movimento acelerado, nem sempre a aceleração vai ser maior que zero. Vamos então definir esse movimento. Nós temos aqui um carro sobre uma trajetória e eu adotei a trajetória como sendo positiva da esquerda para a direita. Você sempre deve adotar uma trajetória como referência. Aqui minha trajetória é positiva para a direita. E este carro está ganhando velocidade. Ou seja, esse cara está pisando no acelerador. Quando ele pisa no acelerador, a velocidade aumenta. O motor está exercendo uma força para a direita. Nós vamos ver mais adiante que a força resultante sempre vai estar na direção e sentido da aceleração. Como o motor está exercendo uma força para a direita, nós temos que a força resultante está para a direita, então a aceleração vai estar apontando para a direita, e essa aceleração, como está no sentido da trajetória, é uma aceleração maior que zero. Então, neste primeiro caso aqui, nós temos uma velocidade que é maior que zero e uma aceleração que também é maior que zero. Vamos pegar este carro indo no sentido oposto da trajetória com esse motorista acelerando. Nós temos que o motorista está pisando no acelerador, ou seja, então a velocidade está ficando cada vez mais negativa. E como esse motorista está acelerando, este motor está exercendo uma força para a esquerda. Daí a aceleração está apontando para a esquerda e ela aponta no sentido oposto da trajetória, então é uma aceleração negativa. Daí, nesse caso, nós temos a velocidade menor que zero e a aceleração menor que zero. Então, notem que, no primeiro caso, o motorista está acelerando, temos uma velocidade maior que zero, e o motor faz uma força nesse carro para a direita. Então, a aceleração está apontando para a direita, no sentido da trajetória, aceleração é positiva. Então, no primeiro caso, velocidade maior que zero e aceleração maior que zero. No segundo caso, o motorista está acelerando, então a velocidade está ficando cada vez mais negativa. Como ele está acelerando, o motor exerce uma força para a esquerda, então a aceleração estará para a esquerda, e essa aceleração será menor que zero, pois está no sentido oposto ao da trajetória. Então, nesse segundo caso, velocidade menor que zero, aceleração menor que zero. Então, como que a gente pode classificar esse movimento? Quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, o movimento é um movimento acelerado. Pois, se eu multiplico a velocidade com a aceleração, nós temos sempre um valor maior que zero. Olha só o primeiro caso. A velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Quando eu multiplico dois valores positivos, eu vou obter um resultado que será positivo. No segundo caso, a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero. Quando eu multiplico dois valores negativos, o resultado vai ser um valor positivo. Então, quando a gente multiplicar velocidade com aceleração e essa multiplicação nos entregar um valor positivo, esse movimento é um movimento acelerado. Já no movimento retardado, nós temos aqui a mesma situação, porém, neste caso, o motorista está freando, ele está pisando no freio. Eu tenho aqui a velocidade no sentido da trajetória. Como o motorista está freando, o motor exerce uma força para a esquerda. Então, como nós temos sempre que a força resultante está na mesma direção e sentido da aceleração, a aceleração estará para a esquerda nesse caso. Como a aceleração está no sentido oposto da trajetória, a aceleração vai ser menor que zero. Então, nesse caso, nós temos uma velocidade que é maior que zero e uma aceleração que é menor que zero. A situação em que o carro está indo no sentido oposto, porém o motorista está pisando no freio, nós temos a mesma situação. Nós temos que a velocidade está apontando no sentido oposto ao da trajetória, e como o motorista está freando, o motor está exercendo uma força para a direita. A aceleração e força resultante sempre têm a mesma direção e sentido, e como o motorista está freando, nós temos que o motor exerce uma força para a direita. Como a aceleração e força resultante sempre têm a mesma direção e sentido, então nós temos aí que a aceleração vai estar apontando para a direita. Com a aceleração apontando para a direita, ela está apontando no mesmo sentido da trajetória, daí essa aceleração é maior que zero. Então, nesse caso, nós temos aqui uma velocidade menor que zero e uma aceleração maior que zero. Notem que
Agora, nos dois casos apresentados aqui, velocidade e aceleração têm sinais opostos. No primeiro caso, velocidade é maior que zero e aceleração é menor que zero. No segundo caso, velocidade é menor que zero e aceleração maior que zero. Então, quando eu multiplicar dois valores com sinais opostos, um positivo e o outro negativo, o meu resultado será um valor menor que zero. É um valor negativo. Então, quando você multiplicar velocidade com aceleração e você obter um resultado negativo, esse movimento é um movimento retardado. Então não esqueça, se você tem velocidade e aceleração contendo os mesmos sinais, o movimento é um movimento acelerado. Se você tem velocidade e aceleração com sinais opostos, o movimento é um movimento retardado. Bom, espero que tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!